Bem-vindo à nossa terceira aula dessa nossa lição que a gente está falando sobre a formação espiritual do adorador. E a gente está vendo que para que a gente possa se desenvolver como verdadeiro adorador, como tendo uma verdadeira vida de louvor, nós precisamos de uma determinada progressão. E nós começamos vendo aqui em Gênesis capítulo 29, nessa revelação de que tudo começa com a nossa filiação. Tudo começa quando nós nos tornamos filhos de Deus. Mas não para por aí. Lia teve um segundo filho, que está lá no verso 33, concebeu outra vez. Gente, isso aqui é demais. Porque na nossa vida espiritual, a gente não só concebe uma vez. Deus está nos usando, e entenda essa palavra, para que Ele possa conceber nessa terra filhos. Olha, isso não é demais? Isso está lá dentro do propósito de Adão. Deus vira para Adão, abençoa Adão e fala, multiplicai-vos. Ou seja, essa natureza que você tem continua concebendo, continua multiplicando aquilo que você recebeu do Pai. Essa natureza que você recebeu do céu, continua trazendo o céu para a terra. Ei, eu e você temos a capacidade de trazer o céu para a terra porque nós somos filhos de Deus. Filhos de um Pai que nos ama. E li aqui, está escrito aqui, Moisés deixou aqui escrito, concebeu outra vez. E deu luz a um filho e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-o, pois, de Simeão. E a palavra Simeão aqui, ela vai nos levar para um outro nível dessa nossa jornada de nos tornarmos louvor, de nos tornarmos adoração para Deus. A palavra Simeão, Shimon, significa ele foi ouvido, ou eu ouvi. Isso fala, gente, de que nós temos que, a partir do momento onde eu entendo que eu sou o filho de Deus, ouça isso com atenção, a partir desse momento, algo que tem que ser desenvolvido na nossa vida, e que muitos cristãos não têm desenvolvido, é a habilidade para ouvir a Deus. Aleluia. Veja bem, se adoração é uma resposta, como é que eu vou responder se eu não consigo ouvir? Eu preciso ter um ouvido treinado para que eu possa responder com precisão. Eu coloquei uma citação para você, uma citação um pouco extensiva de Henry Newman, mas eu quero que você depois leia, pense um pouquinho nela, mas eu quero só para, a título da gente avançar um pouco com o tempo, a gente lê o último parágrafo. Ele está falando de duas palavras em latim, de ouvir ou de ser surdo. Né? E no último parágrafo ele diz assim, quando entretanto aprendemos a ouvir, nossas vidas se tornam vidas obedientes. Porque a palavra Shimon, ela vem da palavra chamar, e chamar também significa ouvir. Ouvir é a mesma palavra para obedecer no hebraico. Então, ouvir e obedecer são as mesmas coisas. Não adianta a gente falar que a gente ouviu a Deus se a gente não obedeceu. Porque se a gente não obedeceu, é porque a gente não está ouvindo de maneira própria. E o que Henry Newman está falando aqui é justamente isso. Quando, entretanto, aprendemos a ouvir, nossas vidas se tornam vidas obedientes. A palavra obediente vem do latim audire, que significa ouvir. A disciplina espiritual, e veja, o que a gente está falando nessa nossa progressão fala de uma disciplina espiritual. Fala da gente se render. Veja, a gente aprende nesse mundo, como seres humanos, a gente já nasce dependente daquilo que é natural. Quando a gente nasce de novo, nós começamos a aprender, por isso que Jesus disse para Nicodemos, é importante que você nasça de novo, do seu espírito, para que você possa ter percepção das coisas espirituais. Porque nós precisamos ser treinados nas coisas espirituais. Você está fazendo esse curso e você está sendo treinado nas coisas espirituais. Você está sendo treinado nas coisas sobrenaturais. E Henry Newman está falando justamente isso. A disciplina espiritual é necessária para que possamos sair de uma vida absurda, que ele fala que a raiz da palavra absurda vem do grego surdos.
surdo, da onde a gente tira no português o surdo. De uma vida absurda para uma vida obediente, de uma vida cheia de preocupações barulhentas para uma vida onde há um espaço livre interior, onde possamos ouvir ao nosso Deus e seguir a sua liderança. A vida de Jesus era uma vida obediente. Ele estava sempre ouvindo ao Pai, sempre atento à sua voz, sempre alerta às suas direções. Jesus era todo ouvidos. Essa é a verdadeira oração. Sermos de todo ouvidos para Deus. O centro da nossa oração, e aqui eu posso até colocar o centro da nossa adoração, é em verdade escutar, obedientemente permanecendo na presença de Deus. A palavra ouvir, como eu já falei, que é a palavra chamar em hebraico, fala de ouvir, dar atenção, obedecer, entender, declarar, discernir. Olha, Provérbios, aleluia. Provérbios capítulo 1, capítulo 2 é riquíssimo. Capítulo 1, só falando sobre o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, vamos pular para o capítulo 2, e diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Ele está falando para quem? Para filhos. Lembra que nós vimos nas aulas passadas? Para filhos. Tudo começa com a nossa filiação. Eu digo para você que um filho de Deus que está crescendo na sua filiação, que está discernindo, contemplando, percebendo, ele vai crescendo na sua habilidade de perceber a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras, esconder os meus mandamentos, ficar atento à sabedoria o teu ouvido, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência e no entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria. Olha só, filho, ele está falando para o filho. E com tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Aleluia! E nós vamos ver um pouco mais para frente que essa palavra temor é uma das palavras que pode ser traduzida no hebraico e no grego para adoração. Se você pegar essa palavra no hebraico e no grego e for no mais profundo dela, você vai ver que ela tem tudo a ver com adoração. E temor é uma dessas palavras. E para quem que ele está falando? Para o filho que ouve. Isso é muito importante. Obedecer em grego é a palavra hupakuo, e essa palavra fala de obedecer, de dar ouvidos, mesma coisa do hebraico. Fala de dar ouvidos a uma ordem de alguém. E ele é formado também de duas palavras, está na sua apostila, a palavra hupá, que é estar debaixo de algo, estar debaixo de alguém, e a palavra akuo, que é dar ouvidos. E eu acho interessante essa palavra akuo, que é uma palavra que traz a ideia não só de ouvir, mas a ideia de desenvolver o seu ouvido. Você sabe que, por exemplo, quando você aprende uma nova língua, e você vai aprendendo um vocabulário, você aprende aquele vocabulário, e você vai para uma determinada região. E você vai para essa região, por exemplo, eu morei na África do Sul, então você está atento ali a um determinado sotaque. Então o sotaque para mim da África do Sul é muito natural, de eu entender o inglês. Mas quando você vai para um outro lugar, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, que o sotaque é totalmente diferente, você às vezes parece que fica meio perdido. Ei, aqui mesmo no Brasil, você sai do Rio e vai para o Nordeste, você não consegue entender, então você dá aquela inclinada no seu ouvido, porque você quer perceber o que a pessoa está falando, e aí depois de um tempo que você está no Nordeste, você começa a entender um pouco melhor. Por quê? Porque você começa a treinar o seu ouvido, e você não consegue treinar o seu ouvido sem dar atenção, sem parar para ouvir.
E essa palavra akouo, no grego, tem o sentido de desenvolver um ouvido para perceber algo. Veja que nós estamos falando, aleluia, que um filho é aquele que percebe. Ele tem percepção no seu espírito. Agora, o filho, ele precisa desenvolver o seu ouvido para perceber cada vez mais. Essa palavra akouo, ela tem o sentido de perceber uma mensagem ou sentir um som, aprendendo a como captar esse som. Peraí, o que eu estou ouvindo? Que barulho é esse? Deixa eu perceber. Sabe quando você ouve um barulho esquisito no carro? E você dá aquela paradinha. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Ó, tem que parar. Aquietai-vos e saber que tem que parar para ouvir. Sabe, quando o profeta vai para aquela caverna, quando Elias vai para aquela caverna e ele tenta perceber a voz de Deus, mas não está no vento, não está no tremor, está num vento suave. Ele precisou parar para ouvir e perceber onde estava a voz de Deus. Essa palavra akouo fala de ouvir inteligentemente. Não é ouvir de qualquer maneira. Gente, se a gente quer progredir, se a gente quer avançar, e nós estamos falando de um avanço, de amadurecimento de um filho, que agora não é somente filho, que ele sabe que ele é filho, ele agora está amadurecendo para perceber como? Ouvindo inteligentemente. Eu quero ouvir para poder responder. Aquele que ouve de maneira inteligente é aquele que tem capacidade para responder de maneira própria. Sabe quando você está numa conversa e às vezes a pessoa pergunta, você está me ouvindo? Não, estou ouvindo. Você consegue ver que a pessoa não está ouvindo, a atenção dela está em outro lugar e você pergunta uma coisa, ela responde uma coisa totalmente diferente. Sabe quando você, esposa, está lá perguntando para o seu marido quando ele está ouvindo, está vendo o jogo de futebol, e aí você pergunta para ele alguma coisa, não, sim, ele nem olha para você. Ele não está ouvindo de maneira inteligente, ele ouviu, mas não ouviu. Sabe essa expressão? Ele ouviu, mas não ouviu. Ouvir inteligentemente é ouvir com a capacidade de responder prontamente e precisamente. Eu e você estamos sendo treinados a ouvir inteligentemente. Essa palavra akouo fala de colocar uma demanda para uma atenção não dividida e para claramente entender o que está sendo dito. Quando essa palavra akouo está sendo dita, rupakoé, colocar-se debaixo. A fé é o fundamento, rupostás, rupa, colocar-se debaixo. Essa palavra akouo, ela tem o sentido de você prestar atenção, de maneira que as outras coisas não vão tirar a sua atenção. Fala de uma demanda, de uma atenção não dividida. Eu acho interessante essa questão do Salmo 27. Abra lá comigo, por favor. Salmo 27. Eu amo esse salmo. Salmo 27. Observe aqui no verso 8, que diz assim, Davi falando, ao meu coração me ocorre, alguma coisa me chamou a atenção. Sabe, Davi provavelmente aqui, ele estava adorando a Deus. Veja, começa lá no Salmo 27, ele estava adorando a Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Sabe, é um salmo onde a gente entende que ele estava fugindo de Saul, mas mesmo assim, ele está adorando a Deus. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E quando a gente pula para o Salmo, para o verso 8, ele diz, ao meu coração me ocorre. Aconteceu aqui alguma coisa dentro, deixa eu prestar atenção. Ele diz, buscai a minha presença. Ele consegue perceber a voz de Deus. E diz aqui, então, imediatamente, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Você veja que Deus coloca algo no coração de Davi. Buscai a minha presença. E Davi não diz, então tá bom, Senhor, eu vou fazer outra coisa. Não, buscai a minha presença. Eu vou buscar a tua presença. Quando Deus coloca algo no nosso coração, me busque em oração. Não é para a gente fazer outra coisa a não ser buscar em oração. Quando Deus coloca algo no nosso coração, pega a sua Bíblia e vai em determinada passagem. Não é para fazer outra coisa. É para responder, ouvir inteligentemente.
Fique com a instrução que ele te deu. E aqui Deus está falando para ele, busque a minha presença. E Davi fala, Senhor, eu vou buscar a tua presença. Tudo começa com uma busca de Deus por nós. Veja, Deus já estava colocando aquele ambiente de adoração, daquela percepção. E de repente, Davi, naquele ambiente de adoração, ele começa a perceber a voz de Deus. Que maravilha. Deus já está falando com a gente. E como filhos de Deus, nós agora estamos crescendo na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. E quando a gente começa a adorar a Deus, se entregar a Deus e começa a abrir o nosso coração para Ele, a gente consegue ouvir a voz dele falando, busca a minha presença, busca a minha presença. E Davi fala, então vou buscar a tua presença. A nossa busca por Deus, só reiterando o que a gente já falou, é uma resposta à sua busca por nós. João capítulo 4 vai dizer que Deus busca adoradores. Deus estava buscando ter comunhão com Davi aqui. E foi quando Davi começou a se entregar que ele ouviu o chamado de Deus, que ele percebeu o chamado de Deus dizendo, busca a minha presença. Se você voltar no verso 4, você vê que Davi começou a pegar aquilo ali, sabe? Ele vai pegando aquele ambiente, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa palavra morar aqui traz a ideia de sentar-se como um juiz, ou seja, como alguém que tem direito de estar ali. Olha só o que a gente está falando. Davi entendia essa questão de ter o direito. Talvez o Velho Testamento não nos apresente tão claramente essa questão de uma filiação do povo de Israel. Mas Davi, porque Davi era profeta, ele conseguia perceber, eu tenho direito. É isso que eu quero. Senhor, uma coisa eu te peço e eu vou buscar. Eu quero morar na casa do Senhor. Por que eu quero morar na casa do Senhor? Porque eu tenho o direito de estar na tua presença. Traz o entendimento de estabelecer-se ou se casar. Davi não estava falando apenas de vou comprar um sobradinho. Não, Davi está falando de uma aliança. Morar na casa do Senhor fala de habitar como se em um casamento. Eu tenho o direito de estar aqui com você, porque nós somos casados, porque nós temos uma aliança. E uma aliança eterna. Esse era o desejo do coração de Davi, que se desdobrava em seus dois propósitos principais. Para que ele queria morar? Para que ele queria habitar naquele lugar? Para que ele pudesse contemplar a beleza e para que ele pudesse meditar. E contemplação fala de você ajustar os seus sentidos para perceber. Você está ali, deixa eu contemplar essa obra de arte. Nossa, você fica ali e vê os detalhes, e vê aquilo, e vê as formas. E você vai observando. Mas não basta apenas observar. É necessário meditar. E a palavra meditação é aprender. Por isso que contemplação e meditação têm que andar juntos. Porque contemplar fala de um esforço meu em poder observar. Mas a meditação fala que aquilo está falando comigo. Então, se eu estou meditando na palavra, eu estou não apenas contemplando a palavra, mas eu estou meditando na palavra. Meditar fala de aprender. Nesse versículo, Almeida atualizada, ao invés de usar a palavra meditar, fala a palavra aprender. A NVI fala buscar sua orientação. É isso que eu quero. Olha só que interessante. Eu quero morar para que eu possa contemplar e meditar, ou aprender, ou buscar a sua orientação. E aí no verso 5, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele vai me sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo serei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor.
O Salmo 27, verso 4 da Bíblia Viva, para a gente terminar, diz assim: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. E como é que a gente percebe isso? Ajustando a nossa audição, ajustando a maneira como nós ouvimos a palavra de Deus, a voz de Deus, como nós percebemos a presença de Deus. Então nós começamos dizendo que tudo começa na nossa filiação. Depois de nos tornarmos filhos de Deus, qual é o caminho que nos segue? Ajustarmos a nossa percepção, crescermos na nossa percepção. E aí a gente vai para o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre um último estágio de nós nos tornarmos louvor e adoração para Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.